Olá, boa noite. Hoje é 20 de março de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 167. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Que Ele abençoe seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Agora eu lhe pergunto, você acha que eu quero o seu mal? Ou não quero o seu bem? Tudo que eu estou desejando de coração para você. Deus abençoe. Uma coisa eu digo para você, meu amigo e minha amiga. Jesus disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Quer saber quem é uma pessoa? Observa a pessoa e tu vai ver quem a pessoa é, pelos frutos que ela está dando, por aquilo que ela está demonstrando, falando, vivendo. Então, manda 1000 homens, 1000 pessoas observar a pessoa e você terá uma certeza de quem é a pessoa. Manda 1000 homens, manda 2000 homens, 3000, 5000 ou 10.000 homens observar quem você tem dúvida que realmente é uma coisa ou não. Só que uma coisa eu digo para você, se você tem o Espírito Santo lhe mostrará quem é quem. Agora eu lhe pergunto, você olhando para os meus vídeos, olhando para mim quando eu estiver andando por aí, você tem qual conclusão acerca da minha vida? Olhe para Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé e é o nosso salvador. É o nosso guia para dias melhores, é os nossos dias para a vida eterna. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 167. Atos 23, versículo 6. Veja o que aconteceu. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho. Então Paulo estava no conselho. Olha a situação. Meu amigo e minha amiga, imagine você dentro do conselho, no sinédrio, sendo julgado por pessoas que se diziam de Deus, sacerdote, sumo sacerdote, principal sacerdote e vários soldados, na sua vez o tribuno na sua frente, os centuriões com lanças e espada e podendo julgar, sentenciar você à morte ou à prisão perpétua ou apedrejamento naquele momento, e você lá, sabendo que estava confessando o nome de Deus e de Jesus Cristo, um novo testamento, um novo propósito de salvação, que se refere ao mesmo. Aí eu lhe digo uma coisa, ou situação difícil. Então Paulo vendo isso, Paulo pensou, meditou, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceu e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. Então ele disse, eu sou fariseu, no tocante à esperança, à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele estava dizendo, eu sou fariseu, creio na ressurreição dos mortos, creio em Jesus Cristo, aquele a qual eu persegui antes, tal e tal. Todo mundo já sabe que ele já tinha dito. Então, eu creio na esperança da ressurreição dos mortos. Quando ele falou isso, houve, sabe o quê? E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Então, quando ele disse isso, todo mundo teve dissensão, discussões, né? Algum questionamento. Os fariseus e os saduceus e a multidão se dividiram. Porque os saduceus diziam que não havia ressurreição. Os saduceus, eles não criam na ressurreição, nem nos anjos, nem em anjos, nem em espírito. Mas os fariseus reconheciam uma e outra coisa. Veja a inteligência de Paulo. Paulo falou isso, os fariseus fizeram o quê? Puniram por Paulo. Deus ajudou novamente o Paulo através dos fariseus. Para você ver como é as coisas. Nem todos os fariseus estavam errados. Nem todos os sacerdotes estavam errados. Nem todos os judeus, nem todos os samaritanos, nem todos de Israel estavam errados. Simplesmente, às vezes, houve uma certa não concordância, um certo confronto contra os ensinamentos, por causa que eles eram muito praticantes e zelosos da lei. Porque eles não estavam entendendo e compreendendo, porque eles criam e compreendiam bastante a lei. Só que a lei é santa, justa e boa, segundo a palavra do Senhor, entendeu? Ninguém está falando mal de lei. Nós falamos de Jesus Cristo e falamos da lei dentro do Novo Testamento.
O Novo Testamento é a lei explicada. É uma continuação de lá para cá. Agora eu digo uma coisa para você. Veja o que aconteceu. E originou-se um grande clamor. Então houve um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, então os escribas da parte dos fariseus, os escribas, contendiam dizendo, nenhum mal achamos neste homem. Olha só. Por isso que eu digo para você, quando você está certo, quando você está justo, quando você não está errado, quando você não cometeu nada de errado, quando não tem ninguém vendo, nenhum ou duas ou três ou 100 ou 1 milhão de pessoas, sei lá quantas pessoas sejam, vendo que você não está errado, é a melhor coisa que tem. Veja que aqui o Sinédrio, o conselho, o tribunal, viu que Paulo não tinha nenhum crime, nenhum mal achamos desse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então ele disse, se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Veja a inteligência dos escribas, veja a inteligência dos fariseus. Ele disse, nenhum mal achamos deste homem. Então você tem que ser justo, você tem que ser certo. Se alguém não está errado, você tem que dizer que a pessoa está certa. Se alguém está errado, você tem que dizer que a pessoa está errada. Se a pessoa está justa, você tem que dizer que a pessoa está justa. Se a pessoa está injusta, você tem que dizer que a pessoa está injusta. Eu sou um cara que estou totalmente lúcido, não estou bebendo, usando pedra, nem maconha, nem pó, nem retinol, nem nenhum tipo de droga, nem cigarro estou fumando. E tem gente ainda que não tem vergonha na cara, bando de mentirosos, caluniadores, de dizer que eu estou usando droga, eu estou fumando pedra, eu estou bebendo, eu estou isso e aquilo sem eu estar. Vão perder a salvação por causa da mentira, que quem é o pai da mentira é o diabo. Estão se constituindo filho do diabo, a Bíblia diz. Então seja igual os escribas e os fariseus. Quando a pessoa estiver certa, a pessoa está certa e reconheça. Quando a pessoa não tem culpa alguma, nenhum mal achando neste homem. Às vezes a pessoa sabe que a pessoa não fez nada de errado, não tem nenhum mal, não está fazendo nada de errado, e a pessoa está dizendo que a pessoa está errada. A pessoa não fez nada de errado, não é o que as pessoas dizem, a pessoa está dizendo que a pessoa está fazendo as pessoas entender que a pessoa é aquilo que a pessoa não é. Vão perder a salvação. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então o homem disse, não vamos resistir a Deus. Não vamos resistir a Deus. Então, e havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca. A soldadesca era vários soldados, para que o tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. Fortaleza era um lugar, fortaleza significa um lugar de proteção. Fortaleza significa um lugar de segurança. Naquele tempo as cidades eram uma fortaleza, porque tinha muros muito grandes dividindo a cidade uma das outras. Aqueles murão com 1 quilômetro, 100 metros, 500 metros. Tinha muro, tinha cidades naquele tempo antigo que era 1 quilômetro. Imagina 1 quilômetro de parede, sendo que ao redor da cidade toda é chamada fortaleza. É um lugar forte. E também sabemos que tem fortaleza aqui no Ceará, que é a fortaleza, um lugar também forte, um lugar bom, um lugar bonito. E todo canto tem todo tipo de coisa. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, então o Senhor se apresentou a Paulo, a parte mais importante. Disse, Paulo, tenha ânimo, tenha ânimo. Então, que, em nome de Jesus Cristo, que Deus lhe encha de ânimo, tenha ânimo. Porque como de mim testificar-se em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Então veja que aqui era Deus levando Paulo para Roma. Deus levando Paulo para Roma. Permitiu essa situação. Os fariseus nesse momento reconheceram Paulo. Os fariseus tiveram o mesmo espírito do Pai Celestial. Os fariseus disseram, nenhum mal achamos nesse homem. Se foi algum espírito anjo que falou, não resistamos a Deus. Aí Deus apareceu dentro da prisão, lá dentro da fortaleza. Apareceu dentro da fortaleza, que era a prisão, que era um lugar forte, onde guardavam-se pessoas e a cidade. Deus disse que ele tinha que falar em Roma. Olha só. Então Deus abençoe você e sua família. Tenha ânimo. Se é de você falar, fale em qualquer canto a palavra de Deus. Não tenha medo. Por mais que alguém... não, mas ninguém quer falar lá nos lugares que é proibido. Porque eles querem fazer mal. Porque fala do Evangelho. Tem país. Vamos prestar conta com Deus e com Jesus Cristo. Vamos. Vamos prestar conta e vão morrer 2 vezes. A primeira morte e a segunda morte. Que é a morte eterna. Infelizmente. Não perda a sua segunda vida. A vida eterna. A primeira você vai perder. Todos perderão. Mas não perda a segunda vida, que é a vida eterna.